A chuva fina caía sobre as ruas estreitas de Salvador, na Bahia, transformando o ar em uma névoa úmida que grudava na pele como um lembrete incômodo da fragilidade da vida. Lúcia caminhava apressada pelo calçamento irregular do Pelourinho, o bairro histórico onde as fachadas coloniais coloridas contrastavam com a miséria que se escondia nas sombras. Aos 28 anos, ela era uma ômega rejeitada, o tipo de mulher que a sociedade da alcateia urbana, aquela rede invisível de hierarquias antigas, adaptadas à modernidade brasileira, via como descartável. Não era uma maldição sobrenatural, mas uma realidade cruel. Ômegas como ela, com sua fertilidade marcada por ciclos intensos de desejo e vulnerabilidade, eram as primeiras a serem abandonadas quando as coisas azedavam. Lúcia apertou o xale surrado contra os ombros, sentindo o peso do dia no corpo exausto. Trabalhar como faxineira em um hotel no comércio era o que restava depois que seu alfa, Marcos, a largara 2 anos antes. Ele era um beta ambicioso, daqueles que escalavam a escada social fingindo lealdade. Mas no fundo só queriam status. "Você não serve mais para mim", ele dissera na noite chuvosa em que a expulsara da casa simples em Itapuã. Desde então, Lúcia vivia em um quartinho alugado no subúrbio ferroviário, dividindo o espaço com o cheiro de mofo e as memórias que não a deixavam dormir. Naquele dia, o calor opressivo da manhã dera lugar a uma tempestade que espelhava o turbilhão em seu peito. Ela havia recebido uma convocação inesperada. O rei Alfa, Dom Afonso, exigia sua presença no Palácio da Alcateia, um casarão reformado no coração do Campo Grande, onde os líderes da comunidade se reuniam para ditar as regras. Por quê? Lúcia não fazia ideia. Ômegas rejeitadas não eram chamadas para audiências reais. Elas eram invisíveis, úteis apenas para tarefas humildes ou, no pior dos casos, para aliviar tensões passageiras. Enquanto o bonde rangente a levava pela orla, Lúcia observava o mar agitado do Todos os Santos, as ondas batendo contra as pedras como se quisessem engolir a cidade inteira. Seu coração acelerava a cada solavanco. Dom Afonso era uma lenda viva entre os alfas da Bahia. Aos 35 anos, ele herdara o trono da Alcateia, após a morte prematura de seu pai em um acidente de carro, nas estradas sinuosas da Serra do Mar. Alto, de pele morena e olhos escuros que pareciam sondar almas, ele governava com punho de ferro e carisma magnético. Dizia-se que sua linhagem precisava de um herdeiro forte, mas as ômegas de elite que ele cortejara, filhas de betas influentes, haviam se revelado inférteis ou interesseiras demais. Chegando ao palácio, Lúcia foi revistada por guardas betas uniformizados, seus olhares a despindo de qualquer dignidade. O interior era um contraste gritante com sua vida. Pisos de azulejo português, paredes adornadas com quadros de ancestrais alfas em poses heróicas e o aroma sutil de incenso de andiroba que pairava no ar, misturado ao cheiro almiscarado de domínio masculino. Uma serva ômega mais velha, com cicatrizes de rejeições passadas no rosto envelhecido, a guiou por corredores labirínticos até a sala de audiências. Dom Afonso estava de pé junto à janela, de costas para ela, contemplando o jardim tropical onde palmeiras balançavam ao vento. Vestia uma camisa social branca aberta no colarinho, revelando o colar de ouro com o símbolo da alcateia, um lobo estilizado, entrelaçado com folhas de mangueira, representando a fusão de tradições indígenas e africanas na identidade baiana. Ele se virou devagar, e Lúcia sentiu um arrepio que não era só do frio úmido. "Você é Lúcia, a ômega de Itapuã", disse ele, a voz grave ecoando como um trovão distante. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Seus olhos a percorreram de cima a baixo, não com luxúria barata, mas com uma avaliação fria, como se ela fosse uma peça em um tabuleiro de xadrez. "Sim, majestade", respondeu ela, baixando a cabeça, as mãos tremendo levemente. Em sua mente, flashbacks de humilhações passadas rodopiavam. As noites em que Marcos a usara e descartara, os olhares de pena das outras ômegas no mercado de São Joaquim. Por que ela, entre tantas? Afonso gesticulou para que se aproximasse, e Lúcia obedeceu, o coração martelando. Ele era ainda mais imponente de perto,
O cheiro de sua presença, uma mistura de suor salgado e colônia amadeirada, invadindo seus sentidos, despertando instintos ancestrais que ela tentava reprimir. Eu sei da sua história, continuou ele, sentando-se em uma poltrona de couro, rejeitada por um beta covarde, sozinha, lutando para sobreviver nesta cidade que devora os fracos. Mas você carrega o sangue puro de ômegas da linhagem de Cajazeiras, não é? Sua avó serviu na corte do meu avô. Lúcia piscou, surpresa. Como ele sabia disso? Sua família era de origens humildes, descendentes de escravos e indígenas que se misturaram nas senzalas do recôncavo. Sim, mas por que me chamar aqui? Eu não tenho nada a oferecer. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso que não chegava aos olhos, mas carregava o peso de decisões reais. Tudo tem um propósito nesta alcateia, Lúcia. Minha linhagem precisa de continuidade. As ômegas que me foram apresentadas são veneno disfarçado de mel, filhas de traidores que querem meu trono. Você, no entanto, é limpa, forte, apesar da rejeição, resistente como as raízes da mangueira que sobrevivem às secas. Ela engoliu em seco, o ar ficando mais pesado. O que ele queria? Trabalho? Uma aliança forçada? Eu só quero paz, majestade. Não sou digna de... Quero um filho seu, interrompeu ele, as palavras caindo como um raio na sala silenciosa. Lúcia congelou, o mundo girando ao seu redor. Um filho? Do rei Alfa? Para uma ômega rejeitada como ela, isso era um sonho impossível, uma armadilha ou uma salvação. Seus olhos se encheram de lágrimas não derramadas, o peito apertado pela mistura de medo e uma faísca de esperança que ela não ousava nomear. Afonso se levantou, aproximando-se até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo. Não é uma ordem ainda, é uma proposta. Pense nisso, mas saiba que se aceitar, sua vida mudará para sempre. A alcateia precisa de herdeiros fortes, e eu vejo essa força em você. Lúcia saiu do palácio sob a chuva que agora caía forte, as ruas de Salvador engolindo seus passos confusos. O que fazer? Recusar significava voltar à invisibilidade. Aceitar, mergulhar em um mundo de intrigas e desejos que poderiam destruí-la. Pela primeira vez em anos, ela se sentia vista, não como resíduo, mas como peça essencial. Mas a que custo? A noite se aproximava, e com ela, as decisões que moldariam seu destino. A chuva havia amainado para um chuvisco insistente, quando Lúcia desceu do bonde no subúrbio ferroviário, o ar carregado com o cheiro de terra molhada e fumaça de lenha das cozinhas improvisadas. As ruas estreitas, ladeadas por casinhas de tijolo aparente e varais de roupa pingando, pareciam mais claustrofóbicas do que nunca. Seu quartinho ficava no fim de uma viela sem nome, onde o barulho dos trens passando ao longe ecoava como um lamento constante. Ela trancou a porta frágil com as mãos ainda trêmulas, o peso das palavras de Dom Afonso ecoando em sua mente como um mantra inescapável. Quero um filho seu. Sentou-se na cama estreita, o colchão afundado protestando sob seu peso, e abraçou os joelhos contra o peito. A sala era um espaço minúsculo, com paredes descascadas pintadas de um azul desbotado e uma mesa bamba onde se acumulavam faturas de aluguel e um bule rachado. Uma foto amarelada de sua avó, a ômega que servira na corte antiga, sorria de um quadro improvisado, o único lembrete de que sua linhagem tinha raízes profundas mesmo na pobreza. Lúcia fechou os olhos, revivendo o olhar penetrante de Afonso, o calor de sua proximidade que despertara algo primal nela, uma faísca de desejo, misturada ao terror de ser mais uma vez descartada. Como poderia isso ser real? Uma ômega rejeitada, com o corpo marcado pelas cicatrizes invisíveis de noites solitárias e empregos precários, escolhida pelo rei Alfa. Em Salvador, onde as hierarquias da alcateia se entrelaçavam com as desigualdades da cidade, alfas no topo das empresas e políticas, betas no meio da engrenagem, ômegas relegadas às sombras, propostas assim, não vinham sem armadilhas. Ela se lembrou das histórias sussurradas no mercado de São Joaquim, ômegas usadas para herdeiros,
depois abandonadas com barrigas inchadas e reputações arruinadas. Mas Afonso, ele parecera diferente, não um predador vulgar como Marcos, mas um homem carregado de responsabilidades, com rugas de preocupação ao redor dos olhos que traíam noites insones. Um toque na porta a arrancou dos pensamentos. "Lúcia, sou eu, Rosa!" A voz da vizinha, uma beta de 40 anos que trabalhava como cozinheira em um restaurante de acarajé no Rio Vermelho, atravessou a madeira fina. Rosa era a única amiga verdadeira que Lúcia tivera desde a rejeição. Uma mulher robusta, de pele escura e riso fácil, que dividia panelas de dendê e conselhos sem julgar. Lúcia abriu a porta e Rosa entrou carregando um prato coberto com um pano de prato, o aroma de vatapá quente invadindo o quarto. "Você tá com uma cara de quem viu o diabo, menina. O que rolou no centro? Eu vi você descendo do bonde toda encharcada e pensativa." Ela pousou o prato na mesa e se sentou na única cadeira, os olhos castanhos cheios de preocupação genuína. Lúcia hesitou, o peito apertado. Contar para Rosa era arriscado. Fofocas corriam como o rio em época de cheia na Bahia. Mas ela precisava desabafar, sentir que não estava enlouquecendo sozinha. "Eu fui chamada para o Palácio da Alcateia, pelo Dom Afonso em pessoa." Rosa ergueu as sobrancelhas, o corpo inclinando-se para a frente. "O rei Alfa? Tá brincando? Por quê? Você meteu o pé em alguma confusão no hotel?" "Não é isso." Lúcia engoliu em seco, as palavras saindo aos tropeços. "Ele sabe da minha história, da rejeição do Marcos, da minha família de Cajazeiras. Disse que precisa de um herdeiro forte, que as outras ômegas são veneno. E então? Ele propôs que eu tenha um filho dele." O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo gotejar da chuva no telhado de zinco. Rosa piscou devagar, processando, antes de soltar um assovio baixo. "Meu Deus do céu, Lúcia, isso é um sonho ou uma maldição. O Afonso é o homem mais poderoso da alcateia baiana, mas também o mais solitário. Dizem que ele perdeu o pai jovem e carrega o peso de toda essa tradição nas costas. Mas você, uma ômega como nós, ralando para sobreviver, por que não uma da elite, tipo aquelas filhas de betas do Ondina? Ele disse que eu sou limpa, resistente, como as mangueiras que aguentam as secas." Lúcia riu sem humor, limpando uma lágrima que escapara. "Mas e se for só mais uma forma de me usar? Eu já passei por isso com o Marcos. Ele me prometeu o mundo e me jogou fora como lixo quando cansou." Rosa estendeu a mão, apertando a de Lúcia com firmeza. "Escuta aqui, menina. Você não é lixo. Você é forte e carrega o sangue das que sobreviveram às senzalas e às enchentes. Mas isso muda tudo. Se aceitar, você ganha proteção, moradia decente, respeito na alcateia. Mas se der errado, os rivais dele, aqueles betas invejosos no comércio, vão te caçar como abutres. Já ouvi boatos de ômegas que tentaram e acabaram sumidas nas periferias." As palavras de Rosa acenderam um medo frio no estômago de Lúcia. Ela pensou nas intrigas da corte, as famílias betas que orbitavam Afonso, tramando casamentos por poder, usando o sincretismo baiano, com seus terreiros e festas, como fachada para alianças sujas. Recusar a proposta poderia significar voltar à rotina esmagadora, mas aceitar era pular em um abismo de incertezas. "Eu não sei o que fazer, Rosa. Parte de mim quer correr, mas outra sente que isso é uma chance de não ser mais invisível." A beta se levantou, servindo o vatapá em tigelas improvisadas. "Come isso primeiro. Decisões de barriga vazia só trazem arrependimento. Amanhã você vai para o hotel como sempre. Mas pensa bem. Se precisar, eu te ajudo a fugir para o interior, para o recôncavo da minha tia. Mas se for em frente, faça por você, não por ele. Mostre que uma ômega rejeitada pode ser rainha no seu próprio direito." Elas comeram em silêncio, o calor do prato contrastando com o frio que se instalava na alma de Lúcia. Lá fora, a noite caía sobre o subúrbio, as luzes dos postes piscando como estrelas falsas. Enquanto Rosa contava histórias leves de clientes excêntricos no restaurante, um alfa bêbado que confundira acarajé com oferenda de candomblé, Lúcia sentia uma determinação brotar, frágil como uma muda após a chuva. Mas o telefone tocou.
Um número desconhecido piscando na tela velha. Ela atendeu, o coração acelerando. Lúcia, é Clara, da corte. O rei quer uma resposta até o amanhecer. Não demore. A voz era fria, cortante como uma lâmina de faca de cozinha. O clique da ligação ecoou, deixando Lúcia sozinha com o peso da escolha iminente. A chuva recomeçara, forte agora, batendo nas janelas como um aviso. O que viria a seguir? Uma vida nova ou a ruína total? Ela deitou-se, o corpo tenso, sabendo que o sono seria curto e agitado. A aurora raiava tímida sobre o subúrbio ferroviário, tingindo as ruas de um cinza úmido que se misturava ao cheiro de pão fresco das padarias precoces. Lúcia mal dormira, o corpo encolhido sob o lençol fino, atormentada por visões fragmentadas, o rosto severo de Afonso, o riso sarcástico de Marcos ecoando nas sombras, e o ventre inchado de um filho que poderia ser sua salvação ou sua prisão. A ligação de Clara havia sido como um ultimato, forçando-a a encarar a realidade nua e crua de sua existência. Recusar significava perpetuar a invisibilidade, o ciclo de faxinas exaustivas e noites solitárias. Aceitar era um salto no escuro, mas talvez o primeiro passo para reescrever sua história. Ela se levantou devagar, os músculos doloridos da tensão noturna, e preparou um café ralo na chaleira amassada. O espelho rachado no banheiro improvisado refletia olheiras profundas em seu rosto moreno. Os cabelos cacheados emaranhados como as ruas labirínticas do Pelourinho. Eu sou mais que isso, murmurou para si mesma, tocando a barriga ainda plana, imaginando uma vida crescendo ali, não como fardo, mas como prova de sua resiliência. Rosa tinha razão. Era hora de fazer por si, não por promessas vazias de homens. Com as mãos firmes, ela discou o número que Clara deixara, a voz saindo mais decidida do que sentia. Eu aceito, disse simplesmente quando a secretária atendeu. Diga ao rei que estarei no palácio ao meio-dia. O clique da linha foi seco, mas libertador. Lúcia vestiu sua melhor saia florida, herança de uma tia do interior, e um blusa branca limpa, sentindo-se um pouco mais como uma mulher com propósito do que como uma sombra. O bonde lotado a levou pelo centro agitado de Salvador, onde o sol da manhã evaporava as poças da chuva noturna, deixando o ar denso com o aroma de queijo coalho assando nas barracas de rua. No Campo Grande, o palácio erguia-se imponente, suas janelas de vidros coloridos filtrando a luz em tons quentes que contrastavam com o frio da decisão dela. Os guardas a reconheceram dessa vez, seus olhares menos hostis, como se a notícia já corresse pelos corredores. Clara, uma beta esguia de uns 30 anos, com coque apertado e expressão impassível, a esperava na entrada. Siga-me, disse Clara sem cerimônias, guiando-a por escadarias de mármore polido que ecoavam seus passos hesitantes. O rei está em reunião com os conselheiros betas. Isso não é um jogo, Lúcia. Uma vez dentro, não há volta fácil. As palavras carregavam um aviso, e Lúcia sentiu um aperto no peito, mas ergueu o queixo, lembrando das raízes de cajazeiras que Afonso mencionara. Terras férteis no recôncavo, onde suas antepassadas haviam plantado mandioca e esperança apesar das secas impiedosas. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa longa de jacarandá, cercada por homens de ternos escuros, seus rostos marcados pelas negociações da alcateia. Alfas menores, discutindo territórios no comércio, betas influentes controlando fluxos de dinheiro, em festas de largo e negócios de exportação de dendê. Dom Afonso presidia a cabeceira, sua postura ereta como uma palmeira ao vento, os olhos escuros varrendo o ambiente com autoridade natural. Quando Lúcia entrou, o burburinho cessou, olhares curiosos se voltando para ela, a ômega rejeitada, agora no centro do furacão. Aceitei sua proposta. Majestade, anunciou ela, a voz firme apesar do tremor interno. Um murmúrio se ergueu, misturado a sussurros de incredulidade. Um beta corpulento, com bigode grisalho e anel de ouro no dedo, inclinou-se para a frente. Isso é loucura, Afonso. Uma ômega de rua? E se for a armadilha dos rivais de Itapuã? Seu herdeiro merece sangue nobre, não o de uma faxineira. Afonso ergueu a mão.
silenciando o homem com um gesto. Seus olhos fixaram-se em Lúcia, uma faísca de aprovação neles, misturada a algo mais profundo. Vulnerabilidade, talvez, o peso de um rei que carregava sozinho o legado de uma linhagem ameaçada. Ela é exatamente o que precisamos. Pura, sem as teias de intriga que enredam as filhas dos betas. Minha escolha é final. Lúcia entrará na corte como consorte temporária, sob proteção total da alcateia. Os conselheiros trocaram olhares, mas ninguém ousou contrariar abertamente. Clara anotava furiosamente em um caderno e Afonso gesticulou para que Lúcia se sentasse ao seu lado. De perto, o cheiro dele, agora misturado ao suor de uma manhã de debates, a envolveu como um abraço indesejado, despertando calafrios que ela atribuiu ao ar-condicionado gelado. Você será instalada nos aposentos leste hoje mesmo, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse. Médicos da alcateia cuidarão de tudo, exames, nutrição. Mas entenda, isso é mais que um acordo, é uma aliança. Eu protegerei você e o filho, mas espere lealdade absoluta. Lúcia assentiu, o coração batendo forte contra as costelas. Lealdade. Ela mal se conhecia nessa nova versão de si mesma. Enquanto a reunião prosseguia, discussões sobre disputas territoriais no Rio Vermelho, onde betas rivais tentavam infiltrar festas de carnaval para ganhar influência, ela observava Afonso em ação, sua voz grave mediando conflitos, suas mãos gesticulando com precisão, revelando um homem não só de poder, mas de fadiga acumulada. Pela primeira vez, viu além do rei, um alfa solitário marcado pela perda do pai nas curvas traiçoeiras da BR-101, que precisava de um herdeiro para ancorar sua linhagem na efervescente Salvador. Ao fim da reunião, quando os conselheiros se dispersaram, Afonso a levou para um jardim interno, onde o sol filtrava através de folhas de jabuticaba, e o som distante de um berimbau ecoava de um terreiro próximo, não místico, mas cultural, um lembrete das raízes afro-brasileiras que uniam a alcateia. Por que eu de verdade? Perguntou ela finalmente, sentando-se em um banco de pedra. Não por pena, espero. Ele se sentou ao lado, o corpo rígido relaxando ligeiramente. Porque você sobreviveu, Lúcia. Eu vi relatórios. Você recusou ofertas de betas menores após Marcos. Manteve sua dignidade nas ruas de Itapuã. Essa força é rara. Minha mãe era assim. Uma ômega humilde que meu pai elevou, mas que o perdeu cedo para a doença. Eu não quero uma rainha de fachada. Quero uma mãe que ensine resiliência ao meu filho. As palavras tocaram algo profundo nela, uma ponte entre suas dores compartilhadas. Mas o idílio foi interrompido por Clara, que surgiu apressada. Majestade, problema. Marcos, o ex de Lúcia, está no portão. Diz que tem direitos sobre ela e ameaça espalhar boatos na alcateia se não for atendido. O rosto de Afonso endureceu, os punhos cerrando. Lúcia sentiu o pânico subir. Marcos, o beta ambicioso que a descartara como um trapo, agora voltando para sugar o que restava. Deixe-o entrar, disse Afonso, a voz como aço. Vamos acabar com isso de uma vez. Enquanto caminhavam de volta ao salão principal, Lúcia apertou o braço de Afonso involuntariamente, um gesto de busca por apoio que ele não repeliu. Pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior, não sozinha contra o mundo, mas com um aliado improvável. Mas Marcos no portão era um obstáculo vivo, um eco do passado que poderia arruinar tudo antes mesmo de começar. O sol subia alto, aquecendo o ar, mas um frio de apreensão se instalava em seu peito. O confronto se aproximava, e com ele, o teste real de sua nova vida. O salão principal do Palácio da Alcateia ecoava com o som abafado dos passos apressados, o ar carregado pelo cheiro de madeira antiga e o suor nervoso dos guardas que flanqueavam a entrada. Lúcia seguia Afonso de perto, seu braço ainda roçando o dele involuntariamente, um gesto que transmitia mais vulnerabilidade do que ela gostaria de admitir. O sol do meio-dia filtrava pelas janelas altas, projetando sombras alongadas no piso de azulejo, como dedos acusadores estendendo-se até o portão. Lá fora, o Campo Grande fervilhava com o tráfego de Salvador, buzinas impacientes de táxis e o canto distante de vendedores de coco gelado.
Mas dentro daqueles muros, o mundo se resumia a um confronto inevitável. Clara abriu as portas pesadas com um rangido, revelando Marcos no pátio interno. Ele estava de pé, desajeitado em uma camisa social mal passadas, o rosto barbado e inchado pelo sol das ruas de Itapuã, onde passara os últimos anos escalando pequenos negócios de importação de peixes secos. Aos 32 anos, Marcos ainda carregava o ar de beta ambicioso que o fizera abandonar Lúcia. Olhos estreitos, cheios de ressentimento, e uma postura que tentava imitar a autoridade, mas só revelava fraqueza. Ao vê-la ao lado de Afonso, seu rosto se contorceu em uma mistura de surpresa e fúria, os punhos cerrando ao lado do corpo. "Então é verdade", rosnou ele, a voz rouca ecoando no pátio pavimentado com pedras irregulares. "Você, uma ômega que eu descartei como resto de panela, agora brincando de rainha. Isso é uma piada da alcateia, ou você está se vendendo pro primeiro que aparece com coroa?" Afonso parou a poucos metros, sua presença imponente silenciando os murmúrios dos guardas. Ele cruzou os braços, o colar de ouro reluzindo ao sol, e fixou os olhos em Marcos com uma intensidade que fez o beta recuar um passo. "Você tem coragem de invadir meu território, beta. Fale logo o que quer, antes que eu mande os guardas te arrastarem de volta pro buraco de Itapuã de onde veio." Lúcia sentiu o estômago revirar, memórias inundando sua mente como a maré alta da Baía de Todos os Santos. As noites em que Marcos a humilhara na casa apertada, prometendo amor eterno enquanto planejava subir na hierarquia com outra. Seu corpo tremia, mas ela se forçou a ficar ereta, o apoio silencioso de Afonso, que não se movera para protegê-la fisicamente, mas com sua mera presença, dando-lhe forças. "Eu não sou mais sua, Marcos", disse ela, a voz saindo mais firme do que esperava, cortando o ar úmido. "Você me largou há 2 anos, me deixou na rua com nada. Agora vem reclamar direitos? Vá embora e me esqueça." Marcos riu um som amargo e forçado, aproximando-se um pouco mais, ignorando os guardas que se adiantaram. "Direitos. Eu te marquei como minha, Lúcia. Todo mundo na alcateia sabe. Uma ômega rejeitada carrega o cheiro do ex para sempre. Se você entrar nessa palhaçada de herdeiro com o rei, eu espalho pros betas do comércio que você é instável, que fugiu de mim por loucura. Ninguém vai querer um filho seu perto do trono. Eu sei segredos seus. Aquelas noites em que você chorava pedindo para eu ficar. Isso acaba com sua reputação mais rápido que uma enchente no subúrbio." As palavras atingiram Lúcia como um tapa, reabrindo feridas que ela pensara cicatrizadas. Lágrimas quentes ameaçaram brotar, mas ela as conteve, sentindo o calor da mão de Afonso roçar a sua discretamente. Um gesto de âncora em meio ao caos. O pátio parecia menor agora, as palmeiras ao redor balançando ao vento leve que trazia o sal do mar distante, misturado ao cheiro azedo do suor de Marcos. Afonso deu um passo à frente, sua voz grave cortando o ar como uma navalha. "Você acha que pode ameaçar a alcateia com fofocas de rua, beta? Eu investiguei você, Marcos. Seus negócios em Itapuã são uma fachada para contrabando de dendê falsificado para os mercados de São Joaquim. Você deve favores para os rivais no Rio Vermelho, aqueles que tramam contra mim nas festas de carnaval. Se Lúcia é instável, você é um rato, ambicioso, mas covarde o suficiente para voltar rastejando quando cheira poder." O rosto de Marcos empalideceu, os olhos piscando em pânico enquanto olhava de Afonso para Lúcia. Você não pode provar isso. Eu só vim avisar para ela não se iludir. Ômegas como ela não duram em lugares assim. Elas viram descartáveis de novo." "Chega", interrompeu Lúcia, dando um passo à frente, o coração martelando como o som de um atabaque em um terreiro próximo. Pela primeira vez, ela via Marcos não como o alfa que a quebrara, mas como o fraco que sempre fora. Um beta preso na própria inveja, sem raízes profundas como as mangueiras do recôncavo. "Eu sobrevivi sem você, Marcos. Limpei banheiros no hotel, dividi vatapá com vizinhas que valem mais que seus sonhos sujos. Se espalhar boatos, eu mesma conto para a alcateia como você me usou e jogou fora. Vá embora. Essa é minha vida agora."
Os guardas avançaram, agarrando os braços de Marcos, que se debateu fracamente, cuspindo insultos enquanto o arrastavam para fora do portão. Vocês vão se arrepender, a alcateia vai saber, gritou ele, mas sua voz se perdeu no burburinho da rua, onde o sol escaldante evaporava as últimas gotas da chuva matinal. O portão se fechou com um clangor metálico, deixando o pátio em silêncio, exceto pelo canto de um sabiá no jardim. Afonso virou-se para Lúcia, seus olhos escuros suavizando pela primeira vez, revelando fadiga por trás da máscara de rei. Você foi forte ali, mais do que eu esperava. Ele tocou seu ombro levemente, o gesto enviando um arrepio pelo corpo dela, não de medo, mas de uma conexão incipiente, forjada no fogo do confronto. Eu tive que ser, respondeu ela, limpando o suor da testa com as costas da mão. Não por você, mas por mim. Se isso vai dar certo, não posso carregar o passado como uma âncora. Eles caminharam de volta ao interior, o ar mais fresco dos corredores, aliviando o calor opressivo. Clara os esperava com uma expressão de aprovação relutante. Eu cuido dos registros, Majestade. Marcos não vai mais incomodar. Mandei vigiar os movimentos dele no subúrbio. Enquanto subiam as escadarias para os aposentos leste, Lúcia sentiu o peso do dia se dissipar ligeiramente. Os quartos eram amplos, com paredes pintadas de um amarelo suave que evocava as casarões do Pelourinho, e uma varanda que dava para o mar agitado. Uma cama king size, coberta com lençóis de linho, e uma mesa com frutas frescas, mangas e goiabas do recôncavo esperavam por ela. Mas o que a tocou mais foi o banheiro privativo, com azulejos novos e um chuveiro quente, um luxo que contrastava com as duchas frias de seu quartinho antigo. Descanse, disse Afonso parando na porta. Os médicos virão à tarde para os exames iniciais. Nada invasivo, só para garantir que você e o futuro herdeiro estejam bem. Ele hesitou, algo raro nele, e acrescentou. Obrigado por enfrentar isso. Não é só sobre o trono, é sobre construir algo real, sem as mentiras que me rodeiam. Lúcia assentiu, sentando-se na cama, o colchão macio envolvendo seu corpo exausto. Eu também quero algo real, mas me diga uma coisa, e se eu não conseguir? E se o passado de Marcos for só o começo das armadilhas? Ele se aproximou, sentando-se ao pé da cama, o cheiro amadeirado dele preenchendo o quarto. Então, enfrentamos juntos. A alcateia não é só hierarquia, é família quando funciona. Rosa, sua amiga, pode vir visitar se quiser. Eu cuido disso. Pela primeira vez, Lúcia viu o homem por trás do rei, vulnerável como ela, marcado pelas perdas da vida baiana, das estradas perigosas à solidão do poder. Enquanto ele saía, deixando-a sozinha com seus pensamentos, Lúcia deitou-se, o sol da tarde aquecendo a pele através da janela. O confronto com Marcos havia sido um obstáculo, mas superá-lo com o apoio de Afonso e sua própria voz a fazia sentir crescimento, como uma raiz se fortalecendo na terra seca. Mas o dia não acabara. Os exames viriam, e com eles a realidade inescapável de uma gravidez planejada. Lá fora, o mar rugia, um lembrete de que as ondas da vida em Salvador podiam ser traiçoeiras, mas também portadoras de renovação. Ela fechou os olhos, respirando fundo, pronta para o que viesse a seguir. A tarde avançava preguiçosa sobre o Campo Grande, o sol filtrando pelas nuvens esparsas que ainda carregavam o resquício da umidade matinal, transformando o ar em uma bruma quente que grudava na pele como um véu invisível. Lúcia permanecia na varanda dos aposentos leste, os olhos fixos no horizonte, onde o mar de Todos os Santos se encontrava com o céu, as ondas preguiçosas lambendo as pedras da orla distante. O luxo do quarto, com suas cortinas de linho balançando ao vento leve, e o aroma sutil de jasmim do jardim abaixo, ainda a deixava desorientada, como se estivesse vivendo a vida de outra. Mas o confronto com Marcos havia deixado marcas, um cansaço profundo nos ossos, misturado a uma faísca de empoderamento que ela mal reconhecia como sua. Um toque suave na porta a trouxe de volta. Clara entrou, seguida por 2 médicos da alcateia, uma alfa mulher de meia-idade, doutora Helena, com jaleco impecável e óculos de armação fina,
e um beta assistente carregando uma maleta de equipamentos. Hora dos exames, Lúcia, disse Clara, a voz neutra, mas com um traço de eficiência que não admitia atrasos. Nada demais. Sangue, ultrassom básico, histórico familiar. O rei insiste em discrição total. Lúcia assentiu, levantando-se da poltrona de Vime que rangia levemente. Seu corpo, ainda tenso do episódio da manhã, reagia com um frio na espinha ao pensar na vulnerabilidade de se expor assim. Helena sorriu de forma profissional, guiando-a para o banheiro adaptado como consultório improvisado, onde uma maca portátil fora montada ao lado da pia de porcelana. Relaxe, querida. Somos todos da alcateia aqui. Isso é rotina para garantir que você esteja em condições ideais. Algum sintoma recente? Ciclos irregulares? Fadiga? Enquanto deitava na maca, o tecido frio contra as costas nuas sob a blusa solta, Lúcia pensou nas noites insones no subúrbio, nos calores repentinos que atribuíra ao estresse da faxina. Às vezes, sim, mas nada que impeça o trabalho. Eu nunca fiz isso antes, não de forma planejada. Sua voz saiu baixa, carregada de uma honestidade crua que fez Helena pausar, a seringa de coleta de sangue pairando no ar. Entendo. Muitas ômegas passam por rejeições que bagunçam o corpo. Vamos ver. O exame prosseguiu com eficiência. Agulhas rápidas para o sangue, um gel frio na barriga para o ultrassom, o zumbido da máquina ecoando no quarto amplo. O assistente anotava tudo em um tablet, seus olhos evitando os dela, como se soubesse que aqueles dados moldariam o futuro da linhagem real. Lúcia fechou os olhos, sentindo o peso da expectativa, não só de Afonso, mas da alcateia inteira, com suas intrigas tecidas nas sombras dos terreiros e das reuniões no comércio. Horas depois, com os resultados preliminares em mãos, Helena sentou-se ao lado dela na cama, o rosto sério sob a luz amarelada da lâmpada de cabeceira. Tudo indica que você é fértil, Lúcia. Ciclos saudáveis, sem complicações aparentes. Mas há um detalhe. Sua contagem hormonal sugere que o estresse acumulado pode atrasar a concepção. Recomendo repouso, nutrição reforçada, frutas do recôncavo, peixes frescos da orla. E evite tensões. Ouvi sobre o incidente com o ex. Isso não ajuda. Lúcia engoliu em seco, o peito apertando com uma mistura de alívio e ansiedade. Fértil, sim, mas frágil como as ruas de Salvador após uma tempestade, cheias de poças traiçoeiras. E se demorar, o rei... Ele precisa de um herdeiro logo, com os rivais pressionando. Helena tocou seu braço, um gesto raro de empatia de uma alfa acostumada a protocolos. O rei sabe que a natureza não obedece calendários. Ele me pediu para monitorar de perto. Você não está sozinha nisso. As palavras ecoaram o apoio de Afonso mais cedo, fortalecendo-a um pouco. Enquanto os médicos saíam prometendo um relatório final ao anoitecer, Lúcia vestiu-se devagar, sentindo o corpo mais leve, como se o exame tivesse exorcizado parte do fantasma de Marcos. O sol poente tingia o palácio de tons alaranjados quando Afonso apareceu, batendo levemente na porta entreaberta. Vestia uma camisa de linho desabotoada, o colar de ouro reluzindo contra a pele morena, e carregava uma bandeja com chá de boldo e tapiocas quentes, o vapor subindo com aroma reconfortante de queijo coalho. Clara me atualizou. Você foi corajosa hoje, nos exames e no pátio. Ele pousou a bandeja na mesa, sentando-se na beira da cama, os olhos escuros buscando os dela, com uma intensidade que agora parecia menos avaliadora e mais genuína. Lúcia pegou uma tapioca, o recheio derretendo na boca, um conforto simples que a ancorava à sua origem baiana. Foi só. Real. O Marcos me fez lembrar o quanto eu me sentia pequena. Mas você ficou ali, sem me tratar como frágil. Isso ajudou. Ela pausou, mastigando devagar, o som distante de um samba-enredo ecoando das ruas do centro, onde o carnaval se aproximava como uma promessa de caos e renovação. Os médicos disseram que estou bem, mas o estresse pode complicar. Como lidamos com isso? A corte não parece um lugar de paz. Afonso suspirou, passando a mão pelo cabelo curto, revelando linhas de fadiga que o poder não apagava. A corte é um ninho de cobras, sim,
Betas como o conselheiro que duvidou de você hoje de manhã tramam nos bastidores, usando festas no Rio Vermelho para espalhar dúvidas. Mas eu controlo isso. Amanhã, vou anunciar oficialmente sua posição, não como consorte passageira, mas como guardiã do herdeiro. Isso dá proteção legal na alcateia. Ele se inclinou, o cheiro amadeirado dele misturando-se ao boldo. E sobre o estresse, eu cuido. Rosa, sua amiga, pode se mudar para os quartos dos servos se quiser. Ela traz equilíbrio, como você disse. A menção a Rosa aqueceu o peito de Lúcia. Um lembrete de que sua velha vida não fora completamente abandonada. Ela viria, é teimosa, mas leal. Obrigada por isso. Pela primeira vez, uma conversa fluía sem hierarquia rígida, como dois sobreviventes da mesma cidade impiedosa. Ele, órfão de um acidente na serra. Ela, rejeitada nas vielas do subúrbio. Mas o momento foi interrompido por um burburinho no corredor. Vozes abafadas, passos rápidos. Clara irrompeu, o rosto pálido sob o coque. Majestade, problema. Um dos betas rivais do comércio, o mesmo que apoia Marcos, vazou um rumor no grupo da alcateia, que Lúcia foi escolhida por vingança contra famílias nobres e que o filho pode não ser legítimo. Já há murmúrios nas redes misturando com fofocas de carnaval. Se não controlarmos, isso vira avalanche. Afonso se levantou, o corpo tenso como uma corda esticada, os punhos cerrando. Lúcia sentiu o pânico subir, o estômago revirando como as ondas da baía em dia de vento forte. Outro obstáculo, logo após os exames, os rivais usando o passado dela como arma, transformando sua ascensão em escândalo. Eles não param, murmurou ela, a voz trêmula. Como eu enfrento isso? Sou só uma ômega, não uma guerreira. Ele se virou pegando sua mão com firmeza, o calor da palma transmitindo uma força compartilhada. Você já é uma guerreira, Lúcia. Sobreviveu ao pior. Vamos contra-atacar. Uma declaração pública amanhã, no terreiro da alcateia, onde todos veem a verdade. Eu falo, mas você fica ao meu lado, mostra unidade. Seus olhos brilharam com determinação, mas também com uma vulnerabilidade que a tocou. O rei precisando dela tanto quanto ela dele. Enquanto Clara saía para preparar a resposta, Lúcia apertou a mão dele de volta, sentindo o crescimento brotar em seu peito. Não mais sozinha, mas parte de uma teia que podia sustentar. A noite caía sobre Salvador, as luzes da cidade piscando como estrelas no céu úmido, e o rumor distante de tambores anunciava que a batalha pela legitimidade mal começara. Mas com Afonso ao lado e Rosa a caminho, ela se sentia pronta para o embate, as raízes de cajazeiras se fortalecendo na terra fértil da corte. O que viria com o anúncio? Aliados inesperados ou traições mais profundas? O ar noturno carregava promessas incertas, mas pela primeira vez, Lúcia as encarava sem medo absoluto. A manhã seguinte amanheceu com um sol implacável sobre Salvador, dissipando as nuvens noturnas e transformando o Campo Grande em um caldeirão de calor úmido que fazia o ar dançar em ondas tremeluzentes. Lúcia acordou cedo nos aposentos leste, o corpo ainda pesado dos exames do dia anterior, mas a mente afiada como uma faca de cozinha afiada no recôncavo. O rumor vazado pelos betas rivais, pintando-a como uma vingança mesquinha de Afonso, com um herdeiro ilegítimo, havia se espalhado como fogo em mato seco, chegando aos grupos de mensagens da alcateia e até aos bares de acarajé no comércio, onde fofocas se misturavam ao cheiro de dendê frito. Clara havia passado a noite monitorando, apagando o que podia, mas o estrago estava feito. Olhares sussurrados nos corredores do palácio, servas ômegas cochichando sobre a faxineira que sonha alto demais. Ela se vestiu com uma saia longa de algodão estampado, cores vibrantes que evocavam as fitas dos terreiros, e uma blusa branca simples, sentindo o tecido colar a pele suada. Rosa chegara na véspera à noite, instalada nos quartos dos servos com uma mala improvisada de roupas e panelas. Sua presença, um bálsamo imediato, como o cheiro de vatapá cozinhando. Menina, isso aqui é um palácio ou um zoológico de betas invejosos? Dissera ela ao entrar, abraçando Lúcia com braços fortes,
de quem carregava sacos de farinha no mercado. Agora, na varanda, Rosa escovava os cabelos cacheados de Lúcia, seus dedos ágeis desfazendo nós com paciência baiana. Hoje você vai pro terreiro e mostra quem é. Não deixa esses ratos te diminuírem. Lembra da sua avó. Ela enfrentou senhores de engenho e saiu de pé. O terreiro da Alcateia ficava nos fundos do palácio, um espaço amplo, cercado por muros altos de taipa reforçada, onde o chão de terra batida era marcado por círculos de areia branca para rituais culturais, não místicos, mas celebrações de raízes afro-indígenas, com tambores e danças que uniam a comunidade em tempos de crise. Afonso havia convocado todos, alfas, betas e ômegas da hierarquia urbana, de Itapuã ao Ondina, para o anúncio público ao meio-dia. Guardas betas uniformizados controlavam a entrada, revistando celulares para evitar gravações que vazassem para as redes. Lúcia desceu as escadarias ao lado de Afonso, seu braço entrelaçado ao dele pela primeira vez em público, um gesto calculado de unidade, mas que enviava um formigamento genuíno pela pele dela. O terreiro fervilhava com cerca de 100 membros da alcateia, o ar denso com o aroma de folhas de andiroba queimadas em uma fogueira central, e o suor de corpos ansiosos. Olhares se voltaram para eles, curiosidade nos rostos das ômegas mais jovens, ceticismo nos betas corpulentos do comércio, e uma faísca de esperança nos alfas menores que viam em Afonso um líder estável. O conselheiro grisalho da reunião anterior estava lá, de braços cruzados, murmurando com um grupo de rivais. Marcos não ousara aparecer. Clara confirmara que ele fora confinado em Itapuã, sob vigilância, mas seu veneno pairava no ar como umidade antes da chuva. Afonso subiu ao centro do círculo, onde um estrado improvisado de madeira de mangueira o elevava, puxando Lúcia para seu lado. Sua voz grave cortou o burburinho como o som de um berimbau afinado. Irmãos da Alcateia, ouçam! Rumores venenosos circulam tecidos por traidores que querem enfraquecer nossa linhagem. Dizem que escolhi Lúcia por vingança, que nosso herdeiro será manchado. Mentira! Eu a escolhi por força. Ela é descendente pura de cajazeiras, sobrevivente de rejeições e ruas duras como as nossas. Ômegas como elas são o coração da alcateia baiana. Resilientes como as mangueiras que aguentam secas e vendavais. Um murmúrio se ergueu, mas Afonso ergueu a mão, os olhos escuros varrendo a multidão. Eu sei dos boatos de Marcos e seus aliados no comércio. Eles contrabandeiam mais que dendê, inveja e discórdia. Mas hoje declaro Lúcia como guardiã oficial do herdeiro. Qualquer um que a ameace ameaça o trono. Quem discorda que saia agora e perca sua posição na alcateia. O conselheiro grisalho deu um passo à frente, o rosto vermelho como pimenta malagueta. Majestade, isso é precipitado. Uma ômega rejeitada, sem laços nobres. Os rivais no Rio Vermelho vão rir de nós nas festas de carnaval. E se o filho não vier? Ou pior, se for fraco? Lúcia sentiu o peito apertar, o velho medo de ser invisível ressurgindo como uma onda na baía de Todos os Santos. Mas Rosa, posicionada na borda da multidão com outras servas, piscou para ela com um aceno sutil, um lembrete de raízes compartilhadas. Afonso olhou para Lúcia, um convite silencioso, e ela respirou fundo, a voz saindo clara apesar do tremor. Eu não pedi isso, conselheiro. Fui rejeitada por um beta como você. Ambicioso, mas vazio. Sobrevivi limpando o que outros sujam, comendo vatapá frio no subúrbio. Mas carrego o sangue das que plantaram esperança no recôncavo. Meu filho com o rei será forte porque vem de luta real, não de salões falsos. Se duvida, olhe para mim, eu estou aqui de pé. O terreiro explodiu em aplausos mistos, alguns genuínos, de ômegas que viam nela um espelho, outros relutantes de betas que temiam perder influência. O conselheiro recuou, murmurando desculpas, enquanto Afonso apertava a mão de Lúcia, seu polegar traçando um círculo reconfortante na palma dela. Você falou como uma rainha, sussurrou ele. Baixo o suficiente para que só ela ouvisse, os olhos brilhando com algo além de gratidão, admiração, talvez o início de afeto. A multidão se dispersou aos poucos, o sol do meio-dia escaldante, forçando-os para as sombras das palmeiras, mas o anúncio havia virado a maré.
Mensagens positivas começaram a circular nos grupos controlados, e Clara confirmou que os rivais recuavam, pelo menos por hora. De volta aos aposentos, com Rosa preparando um almoço simples de moqueca no fogão da cozinha anexa. Para fortalecer esse corpo para o que vem aí, Lúcia sentou-se na varanda, o vento salgado do mar aliviando o calor. Afonso se juntou a ela, dispensando guardas para um momento raro de privacidade. Você mudou tudo hoje, disse ele, sentando-se ao lado, o corpo relaxado pela primeira vez desde o confronto com Marcos. Eu esperava lealdade, mas você trouxe verdade. Minha mãe teria gostado de você. Ela enfrentava conselheiros assim, com palavras afiadas e coração firme. Lúcia sorriu, tocando a barriga instintivamente, onde os exames haviam prometido potencial. Eu aprendi com as ruas. E com Rosa, que me ensinou que família não é sangue, mas quem fica no temporal. 2 semanas se passaram em um ritmo novo. Consultas regulares com Helena, caminhadas no jardim onde Afonso compartilhava histórias de sua infância nas curvas da Serra do Mar, e noites em que conversas fluíam até o amanhecer, tecendo laços além do acordo inicial. O estresse diminuíra, substituído por uma rotina de frutas frescas e repouso. E quando o teste de gravidez veio positivo, um traço rosa no bastão simples, Lúcia sentiu lágrimas quentes escorrerem, não de medo, mas de uma alegria profunda ancorada na terra baiana. Afonso a abraçou ali, no banheiro iluminado pelo sol poente, seu cheiro amadeirado misturando-se ao dela, em uma promessa silenciosa. Nosso filho, murmurou ele, a voz embargada pela emoção de um rei que finalmente via continuidade. Lúcia, a ômega rejeitada de outrora, agora guardiã de um futuro, sentiu o crescimento completo. Das sombras do subúrbio à luz do palácio, superando obstáculos com apoio improvável, de Rosa, de Afonso, de si mesma. Salvador pulsava lá fora, com suas chuvas e carnavais, mas dentro dela uma nova vida brotava, resiliente como as raízes que nunca se quebram. O ciclo se fechava, não em perfeição, mas em autenticidade, pronto para os desafios que viriam, mas com o coração fortalecido pela jornada.